Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, jornalista divulgou que tem aliados de Bolsonaro irritados com Tarcísio de Freitas, porque, segundo esses aliados de Bolsonaro, que no fim das contas externa aquilo que o Bolsonaro tem pensado, eles acham que o Tarcísio tem feito muito pouco para ajudar o Bolsonaro no STF, já que o Tarcísio tem bom trânsito com vários ministros por lá. Aí eu conto a vocês contra que o Tarcísio está doidinho pro Bolsonaro, inclusive ir pra cadeia logo, e o caminho do Tarcísio ficar mais fácil aí. Não que eu torça por isso, é só uma constatação de que sem Bolsonaro, Tarcísio é o nome mais forte aí da direita. Vamos falar sobre isso, trazer detalhes e também tem uma matéria que saiu aqui agora dizendo que teve um ministro do governo Lula que se reuniu com entidade suspeita e omitiu o encontro da agenda oficial. O ministério deu os devidos esclarecimentos, mas eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes a respeito disso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Tarcísio não parece estar muito disposto a salvar o Bolsonaro, não. Aqui vai dizer, inclusive, antes, deixa eu explicar por que eu tô de óculos escuros. Alguém pode estar pensando, William, você já gravou de óculos escuros no carro, né? Tá lá o solão batendo e tal. Beleza, você tá dentro da sua casa, no seu escritório, de óculos escuros. Mas é porque os meus óculos deram um problema na lente e aí tive que mandar a armação para colocar lente nova e como não voltou, eu tenho problema aqui que eu não conseguiria enxergar o roteiro sem óculos, então vai de óculos escuro mesmo e vocês me perdoem aí. Aqui vai dizer então que aliados de Bolsonaro têm reclamado nos bastidores do que consideram como inação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ajudar o ex-presidente no STF. Para esses bolsonaristas, Tarcísio deveria usar sua boa interlocução junto a alguns ministros do Supremo para interceder em favor de Bolsonaro, que é réu no chamado inquérito do golpe na corte. Abre aspas para um líder político aliado do ex-presidente. A inação do Tarcísio é ruim. Ele poderia ir no STF, conversar com os ministros, tranquilizar os filhos. Incomodados com Tarcísio, um grupo de aliados de Bolsonaro tem defendido nos bastidores alçar outro nome como alternativa ao ex-presidente no campo da direita. Conforme noticiou o colunista Bela Megali, um dos nomes defendidos para a missão é o do senador Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte, atual líder da oposição no Senado. Primeiro ponto, vamos aqui considerar algumas coisas, porque, olha, é muito ingenuidade achar que o Tarcísio está querendo que o Bolsonaro se livre aí de punições no STF, ele que já está condenado lá, né, no âmbito eleitoral pelo TSE e agora é réu lá no STF. No fundo, o Tarcísio pode ter lá uma gratidão ao Bolsonaro, porque foi graças ao Bolsonaro que ele virou governador do estado de São Paulo, mas internamente deve ter aquela vontadezinha do tipo, opa, eu tô aqui, finjo que torço para que ele se livre, mas no fundo quer que continue assim, inelegível. Em questão de cadeia, aí problema do Bolsonaro para lá. Duvido que o Tarcísio vai se movimentar muito e criar algum tipo de indisposição. Até que reparem que ele, quando participa desses eventos lá com o Bolsonaro em Copacabana ou na Paulista, ali ele tem uma postura mais agressiva, porque tá no meio e tal. Mas depois, no dia seguinte ou no dia anterior, quando é da entrevista ali, é totalmente moderado. Eu brinco que é duas caras, né? Tem uma cara junto com o Bolsonaro e outra cara sem o Bolsonaro. Então ele tenta manter esse jogo duplo aí para não perder o apoio do bolsonarismo, mas ao mesmo tempo para não se indispor com os ministros da Suprema Corte. Agora, um outro ponto aqui que o aliado do Bolsonaro diz, né, que tinha que ir lá conversar com os ministros para tranquilizar os filhos. Tranquilizar que jeito? Aí quer que vai lá e fala assim, ô Moraes, dá uma aliviada pro Bolsonaro aí. Aí Moraes vai falar assim, não vou dar não. Aí vai tranquilizar os filhos como? É até pior, porque aí vai lá conversar com os ministros, aí volta e fala, não adiantou não. Então, em vez de tranquilizar os filhos, vai a deixá-los mais preocupados. E quem olha até parece que são filhos crianças, pobres, coitados, né? Vendo o pai ali, né, prestes a ir para cadeia. Então, os filhinhos estão todos ali, né, ansiosos para saber. E o Tarcísio tinha que ir lá para trazer a notícia para os filhinhos do Bolsonaro. Tudo marmanjo, tirando lá a Laura, que eu acho que é já adolescente aí, né, era criança até pouco tempo e tal. Mas os outros, tudo marmanjo, tudo já aí, falam mal do Estado, mas um vereador, dois vereadores, né, um Balneário Camboriú, que é o Jair,
Jair Renan, e tem o Carluxo, que é vereador do Rio de Janeiro, tem 200 anos que ele é vereador lá. Aí tem o deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos, lá o Eduardo Bolsonaro, e tem o senador Flávio Bolsonaro, e a Michelle, muitos dizem que vai virar senadora, se não disputar a presidência, então metem um pau no Estado, mas não larga do Estado, né? Aí é isso. E outra questão aqui, é que a gente trouxe até num outro vídeo, a articulação do Kassab, né? O Kassab tem se movimentado aí para ser, quem sabe, ele, o vice do Tarcísio no governo de São Paulo em 2026, mas eu acho, pessoal, agora aqui é opinião pessoal minha, que o Tarcísio vai fazer um cálculo seguinte, se perceber que ele pode vencer as eleições em 2026, aí ele abre mão do governo de São Paulo e disputa a presidência. Que se ele deixar para disputar a reeleição em São Paulo em 26 e deixar para disputar a presidência em 2030, e tem um problema, 2030 o Bolsonaro estará elegível, tudo indica, se não, né, sofreu algum tipo de punição. E aí ficaria difícil para o Tarcísio em 2030, e teria que esperar 2034, que aí a idade já pegaria para o Bolsonaro e tal. Então tem essa questão a ser avaliada pelo Tarcísio. Da mesma forma, do outro lado, quando você pega aqui então a centro-esquerda, Ciro Gomes. Ciro Gomes tem uma decisão difícil, né? Ele diz que não quer ser candidato, mas assim, não quer, não deseja, mas deixa uma portinha, né, aberta ali para quem torce pela candidatura do Ciro. O Ciro vai ter que avaliar muito 2026, porque se o Lula for disputar a reeleição, é muito difícil para o Ciro, quase impossível a tarefa. E aí o Ciro poderia deixar para 2030. Se o Lula fala, não quero mais disputar, a idade está pegando, não estou com mais disposição, ou estou com medo de perder, não vai falar isso, mas se tiver com medo de perder e não querer disputar um outro mandato, aí abre-se um espaço para um outro nome do PT que não tem um nome forte hoje, não tem. Então eu acho que o Ciro vai ficar de olho no Lula, como o Tarcísio vai ficar de olho no Bolsonaro. Dependendo dos movimentos aqui, e por que de olho no Bolsonaro, William? Porque vai depender, se o Bolsonaro lançar a Michelle, ela tem uma popularidade alta. Eu acho que ela seria um nome difícil nas eleições. Então o Tarcísio vai tentar articular e o Tarcísio também olhando para o Lula. Se a popularidade do Lula estiver em alta e o Lula falar, vou disputar a reeleição, fica difícil para o Tarcísio também. Mas se o Lula fala, não vou disputar, então o Tarcísio pode se animar. Então, eu acho que a postura do Lula vai influenciar não só na questão do Ciro, mas também na do Tarcísio e de outros candidatos, porque aí se o Lula sai do jogo, muita gente pode se empolgar e podemos ter aí uma enxurrada de candidatos em 2026. Bom, pessoal, algo aí esquisitíssimo aconteceu com o ministro Paulo Teixeira do PT. Diz aqui uma matéria que ele omitiu da sua agenda oficial o encontro com uma entidade que é alvo da Polícia Federal. A entidade não está condenada, a entidade está sendo investigada, mas teve um encontro do ministro Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que se encontrou no dia 7 com representantes da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Agora, assim, pessoal, William, você acha que tem rolo aqui? Olha, se fosse um encontro antes de tudo ser divulgado, fala, nossa, tava ali e tal, agora seria até meio que burrice. Então, por que não divulgou? Essa é a dúvida. Por que o ministro se encontrou com representantes dessa entidade aqui e não publicou na sua agenda, que é pública? E mais, por que o ministro não publicou nada nas redes sociais? Porque político adora postar encontros nas redes sociais. É impressionante. E não se tem registros desses encontros aqui nas redes sociais do ministro. Apenas aqui vai dizer que teve lá, a CONTAG publicou alguma coisa. Então, olha, tem muita coisa estranha, mas ao mesmo tempo não vamos cair, como eu tenho visto de alguns sites aí, já levantando acusações, já tem gente bem condenando já, né? Quer condenar o ministro, quer condenar a empresa. Inclusive, aqui vai dizer que o encontro, no entanto, foi omitido nas redes sociais, que essa entidade é ligada ao Movimento Trabalhadores Sem Terra, o MST, e ele é a associação com maior volume de descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Mesmo tendo sido alvo de mandado de busca e apreensão na operação sem desconto, a entidade foi poupada do pedido de bloqueio de recursos da AGU. Certamente porque a AGU, no início, ali nas investigações preliminares, não percebeu nada indevido. Por isso não pediu bloqueio, como pediu de várias outras entidades aí. O ministro se justificou e disse que, fundada há 62 anos, a CONTAG é a maior confederação de trabalhadores do campo no Brasil
e ajudou a formular as principais políticas públicas para a agricultura. O Ministério dialoga não apenas com ela, mas com todas as entidades afins. Sempre respeitamos o princípio da presunção de inocência. Terminadas as investigações, os responsáveis por ilegalidades devem ser punidos nos termos da lei e as vítimas ressarcidas. Cabe lembrar que os desvios no INSS começaram no governo anterior e foram descobertos pela PF e pela CGU, graças ao governo atual, o que é verdade, mas a pergunta que continua é por que isso foi omitido da agenda oficial e o Ministério não respondeu. Como eu disse, como esse encontro aqui foi semanas depois aí de todo esse escândalo, seria muita burrice você encontrar com alguém para falar, e teve testemunhas lá, teve secretários e tal, então não foi só o ministro com o representante, o encontro escondido, não, teve mais pessoas presentes, mas assim, o que custava? Divulga isso e pronto, né? Ah, mas se divulgar ia dar o que falar, tá dando agora, e agora tá dando o que falar, contando com a omissão, não apenas desse encontro na agenda, como também de alguma foto oficial aí, registrando tudo ali às claras, que é o que a gente está precisando no Brasil. É de que as coisas sejam mais esclarecidas, de que também sejam mais bem divulgadas para o povo ficar por dentro. Mas enfim, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.